Ninguém naquele paddock de Monte Carlo acreditava que aquele carro tinha condição de vencer. Não era opinião, era dado técnico. O Toleman TG184 era um carro de equipe pequena, com financiamento contado, com motor Hart que uivava mais do que empurrava, com recursos que não chegavam perto do que a McLaren ou a Ferrari tinham disponível qualquer manhã de teste. Os engenheiros das grandes equipes falavam do Toleman com aquela gentileza específica que se reserva para quem não é uma ameaça real. A gentileza de quem pode se dar ao luxo de ser generoso porque a hierarquia já está definida. Era maio de 1984 e Fórmula 1 tinha uma ordem. A ordem se chamava Alain Prost. O francês havia chegado a Monte Carlo com 5 vitórias nos últimos 6 anos no Principado. Pilotava o McLaren MP4-2 com o motor TAG Porsche Turbo, que era na prática o melhor pacote que a Fórmula 1 havia visto até aquele momento. Prost não era apenas o favorito, era a conclusão lógica de uma equação que o paddock inteiro havia calculado antes mesmo do primeiro treino. A corrida de Mônaco em 1984 tinha uma resposta antes de ter uma pergunta. A resposta era Prost. A pergunta era apenas de quanto. Ayrton Senna havia chegado ao Grande Prêmio de Mônaco com 24 anos e com a paciência forçada de quem sabe que está no lugar errado por enquanto. Era seu primeiro ano completo na Fórmula 1. O contrato com a Toleman havia sido a única porta aberta, e ele havia entrado por ela com a seriedade de quem não desperdiça nenhuma porta, mesmo que a porta dê para um corredor menor. Nos treinos, havia extraído do Toleman coisas que os próprios engenheiros da equipe não acreditavam possível extrair. Havia qualificado em 13º. Em Mônaco, 13º era o tipo de posição de onde os contos de fada não costumam começar. A manhã do dia da corrida chegou com o céu fechado sobre os rochedos de Mônaco, como uma promessa que todos queriam ignorar. Os responsáveis pelo paddock olhavam para cima da mesma forma que pessoas olham para relatórios que não querem ler. A chuva havia molhado o asfalto durante a noite, e a temperatura estava baixa o suficiente para que a pista não secasse em nenhum ritmo útil. Quando as nuvens se quebraram no início da tarde, e a chuva voltou de verdade, espessa e fria e completamente sem cerimônia, a corrida inteira mudou de natureza antes de começar. Chuva em Mônaco não é como chuva em qualquer outro circuito. As barreiras estão a 30 centímetros das rodas. As curvas são paredes disfarçadas de asfalto. O túnel escurece tudo por 2 segundos, e você sai de lá com os olhos ainda ajustando, enquanto o carro já está exigindo uma decisão. Os guardrails não perdoam. As sarjetas não têm margem. Os espelhos d'água sobre o asfalto se acumulam em lugares que mudam a cada minuto de chuva. É o circuito que mais pune quem exagera 1 centímetro. É o circuito onde mais pilotos de grande talento bateram por confundir coragem com cálculo. A maioria dos pilotos no grid de 1984 sabia tudo isso antes de ligar o motor. Senna sabia algo diferente. Sabia que tudo isso, cada uma dessas ameaças, cada uma dessas armadilhas, tornava o circuito mais honesto, não menos. Porque na chuva, o carro deixa de ser a vantagem. O carro deixa de ser o argumento. Na chuva, o que resta é o piloto. A corrida largou em condições que fizeram vários engenheiros avaliarem silenciosamente a decisão de seus próprios pilotos de continuar no asfalto. A visibilidade era baixa. O spray levantado pelos carros da frente criava paredes de névoa branca que tornavam qualquer ultrapassagem um ato de fé calculada. Os ponteiros da frente, Prost na liderança, Lauda em segundo, construíam a corrida com a prudência de quem sabe que Mônaco, em chuva, recompensa quem chega, não quem arrisca. Da 13ª posição, Senna começou a mover-se. Não da maneira que os comentaristas descrevem quando querem dizer que um piloto está indo bem. Não o movimento natural de quem aproveita abandono de outros. Havia algo diferente na trajetória do Toleman branco e vermelho, que foi se tornando visível nas câmeras ao longo dos primeiros momentos de corrida. Na Sainte-Devote, onde a água se acumulava na entrada da curva criando um espelho que mudava a frenagem em pelo menos 15 metros, o Toleman de Senna estava usando uma linha diferente da de qualquer outro piloto. Uma linha que parecia buscar o asfalto seco embaixo da lâmina d'água, como se o piloto conseguisse sentir onde a pista estava mais firme sem conseguir vê-la. 2 engenheiros da escuderia Renault, no muro dos boxes, acompanhavam os dados de telemetria dos seus próprios pilotos, quando perceberam que continuavam olhando involuntariamente para a pista, mesmo nas voltas em que seus carros não estavam passando. O Toleman estava fazendo algo que não cabia nos números que eles tinham na mão.
O carro não era rápido o suficiente para fazer o que estava fazendo. E, no entanto, estava fazendo. Volta a volta, Senna eliminou 12 carros com uma precisão que não tinha a estética das grandes ultrapassagens vistosas. Não havia mergulho de freada heróico. Não havia manobra que fizesse a arquibancada levantar de uma vez. Havia geometria. Havia antecipação. Havia o Toleman aparecendo em lugares onde havia exatamente espaço suficiente para um Toleman, nem mais nem menos, como se o espaço tivesse sido calculado antes de existir. Na 30ª volta, a tela de cronometragem no paddock mostrou o intervalo entre o segundo colocado e a liderança de Prost. Depois mostrou o intervalo entre Senna e o segundo colocado. Alguém na área de hospitalidade da McLaren pediu que repetissem o número. Repetiram. O número estava correto. Senna estava devorando a pista em intervalos que não faziam sentido para o desempenho documentado do Toleman em condições normais. E as condições estavam longe de ser normais. A chuva havia intensificado. O asfalto de Mônaco estava com uma camada d'água que tornava qualquer manobra uma negociação constante com a física. E Senna estava negociando mais rápido do que qualquer outro. Nos boxes da Toleman, o diretor da equipe, Alex Hawkridge, ficou imóvel por alguns segundos com o rádio na mão. A voz do engenheiro de pista tinha aquele tom flat que as pessoas adotam quando estão tentando processar uma informação antes de transmiti-la com emoção. Os números que chegavam da pista contradiziam aquilo que qualquer reunião de planejamento da equipe havia projetado como cenário possível para aquela corrida. Não o cenário otimista, o cenário impossível. Senna estava em segundo lugar, e havia 28 voltas pela frente, e o intervalo para Prost estava caindo como pressão barométrica antes de uma tempestade. Alain Prost, na liderança, sentiu antes de saber. Um piloto da experiência de Prost não precisa olhar para o espelho com frequência, porque tem outros sentidos funcionando. Tem a percepção de que o ritmo que mantém está sendo suficiente, ou não está sendo suficiente. E em algum momento daquela tarde cinzenta sobre o principado mais improvável do calendário da Fórmula 1, Prost sentiu que o ritmo que mantinha não estava sendo suficiente. Olhou para o espelho. O Toleman branco e vermelho estava lá, menor na distância do que deveria estar, crescendo a cada reta. A cobertura televisiva estava em estado de confusão controlada, que é o estado que acontece quando os comentaristas sabem que algo historicamente importante está se desenvolvendo, mas ainda não têm o vocabulário para descrever a velocidade em que está acontecendo. As câmeras abandonaram os outros carros. O mundo que assistia tinha Mônaco inteiro na tela, e apenas 2 carros importavam. Um McLaren vermelho e branco com o melhor motor da Fórmula 1 e o melhor piloto do momento dentro. E um Toleman que não tinha condição nenhuma de estar onde estava, pilotado por um brasileiro de 24 anos que havia largado em 13º. Em Lowe's, a curva de menor velocidade do calendário, onde o carro quase para completamente e o piloto pode sentir o asfalto de uma maneira impossível em qualquer outra parte da volta, Senna encontrou a linha molhada e fez algo que um mecânico da equipe Williams, que assistia do muro de boxe, descreveria horas depois como a coisa tecnicamente mais perfeita que havia visto num carro de corrida, em condição adversa em 15 anos de paddock. Não era a velocidade, era a limpeza. A ausência total de erro numa curva que a chuva havia transformado num teste de equilíbrio minuto a minuto. O intervalo continuou caindo. Na torre de cronometragem, o número ficou visível para todos ao mesmo tempo. Menos de 2 segundos separavam o Toleman do McLaren, em Mônaco, na chuva, com um Toleman. O paddock inteiro olhou para aquele número e depois olhou uns para os outros com uma expressão que não era surpresa, era algo mais próximo de verificação. Como quando alguém diz uma coisa que você sabia que era verdade, mas ainda não havia visto confirmada. Então aconteceu aquilo que a história registrou e que as interpretações nunca terminaram de resolver. Jack Ickx, o diretor de prova naquele dia, ex-piloto belga com 6 vitórias em Le Mans e uma carreira inteira de respeito dentro do automobilismo, baixou a bandeira vermelha. Corrida encerrada. Os resultados seriam contados pela última volta completa, o que devolvia a vitória a Prost e colocava Senna em segundo. A justificativa oficial foi segurança. A chuva estava perigosa. A pista estava em condições que não justificavam a continuação. Ninguém no paddock disse o que pensava em volume audível, mas o pensamento estava em todos os rostos ao mesmo tempo, visível como o spray que ainda subia do asfalto molhado. Senna estava a menos de 2 segundos de Prost. Estava acelerando. A bandeira havia descido exatamente no momento em que o resultado que a hierarquia esperava estava prestes a ser substituído por outro.
A bandeira vermelha encerrou a corrida. Não encerrou o que havia acontecido dentro dela. Senna parou o carro. Tirou o capacete no cockpit antes de sair, gesto que os que conheciam seu controle emocional leram como o único sinal externo que ele permitiu aquela raiva enorme que havia construído segundo a segundo, enquanto via a bandeira descer sobre aquilo que havia construído volta a volta. O rosto, quando saiu do carro, era o de alguém que está processando uma injustiça com a clareza fria de quem vai arquivá-la e usá-la mais tarde. Não falou muito naquele dia. Nos bastidores, entre engenheiros e jornalistas e pilotos que tentavam entender o que haviam acabado de ver, as conversas tinham aquele tom específico que aparece quando o esporte mostra algo que transcende as categorias disponíveis para descrevê-lo. Alguém tentou comparar o ritmo de Senna na chuva com o de pilotos históricos famosos pela chuva. A comparação travou no meio porque os números não encaixavam nos parâmetros históricos, sem que os parâmetros precisassem ser expandidos. Um repórter da imprensa italiana perguntou ao chefe de engenharia da Ferrari o que ele achava do que havia visto. O homem ficou em silêncio por um momento longo, o tipo de silêncio que não é hesitação, mas é formulação cuidadosa. Depois disse que havia algumas coisas no automobilismo que ficavam num espaço entre o que é tecnicamente explicável e o que é outra coisa. Disse que não sabia exatamente o nome daquela outra coisa. Disse que havia acabado de vê-la em ação num Toleman. O que Mônaco de 1984 revelou não foi que Senna era rápido. Isso já havia ficado claro em Brands Hatch 3 anos antes. Havia ficado claro ao longo de toda a temporada de estreia. O que Mônaco revelou foi a dimensão específica do talento, o lugar onde ele existia de forma mais absoluta. Na chuva, quando o asfalto deixa de ser previsível, quando o feedback do carro chega distorcido pelo aquaplaning e pela temperatura e pela água acumulada em lugares novos a cada volta, quando a margem de erro se estreita até o ponto em que qualquer piloto razoável começa a administrar riscos, Senna não administrava riscos. Ele operava naquele espaço estreito com uma naturalidade que só existe em quem está completamente dentro do momento, em quem o medo do erro não existe porque o erro não está sendo considerado como possibilidade real. Um piloto, depois de anos de convivência com Senna no paddock, comentou numa entrevista que havia algo de específico na relação de Senna com a chuva que nunca conseguiu articular completamente. Disse que os outros pilotos, na chuva, voltavam para dentro de si mesmos, ficavam mais fechados, mais defensivos, como qualquer ser humano diante do desconforto e do perigo. Senna ficava mais presente, como se a chuva removesse o ruído que a condição normal criava e deixasse apenas o essencial. Como se ele preferisse o mundo com menos variáveis e mais verdade. Naquele domingo em Monte Carlo, com o asfalto refletindo as luzes do Principado que voltavam a brilhar à medida que a chuva diminuía depois da bandeira, a Fórmula 1 havia visto algo que não saberia completamente nomear por muito tempo. Havia visto um piloto na frente do melhor carro da categoria, com o pior carro do grupo, e o pior carro estava vencendo. Tinha visto o espaço entre o possível e o impossível ser preenchido por uma coisa que não tinha origem no motor, não tinha origem no chassi, não tinha origem em nenhum dos parâmetros que os engenheiros controlam. Tinha origem no homem dentro do cockpit. E o homem dentro do cockpit, naquele momento, era a coisa mais rápida que o asfalto molhado de Mônaco havia recebido. A bandeira vermelha apagou o resultado. Não apagou o que havia acontecido. Nos anos seguintes, quando o nome de Senna passou a ser pronunciado com a reverência que o mundo inteiro acabou aprendendo, muitos voltaram àquele dia de maio de 1984, como o momento em que souberam. Não souberam que ele seria campeão, não souberam que haveria 3 títulos e 41 poles, e uma geração inteira de pilotos que cresceriam tentando entender o que acontecia dentro daquele homem quando o asfalto molhava. Souberam que havia algo acontecendo que não cabia nas categorias existentes. Souberam que estavam diante de algo que o automobilismo ainda levaria anos para compreender e que jamais voltaria a ver com a mesma intensidade. Os que riem do carro menor raramente imaginam o que acontece quando o homem dentro do carro menor não recebeu o recado de que deveria ter medo. Senna nunca recebeu esse recado. E o mundo passou anos aprendendo o que acontece com quem está à frente quando a pista molha, e o homem que vem por trás não conhece o conceito de impossível.